Quando a pessoa anda em trevas, a Bíblia revela que a pessoa não sabe nem aonde tropeça. Então, quando nós não temos o centro, que é Jesus Cristo, Deus, né, como nosso Salvador, a pessoa ela faz coisas e acha que não vai ter consequência. Mas quando nós temos o temor e enxergamos que Deus, ele tudo vê, tudo sabe, a pessoa anda na palavra dele. A Bíblia diz que não tem outro nome, né? Atos 4:12. Não tem outro nome que possa salvar o ser humano, dado aos homens para que eles venham se salvar. Então, quando nós entendemos que Deus, ele é soberano, ele é poderoso para cuidar de nós, zelarmos pela nossa casa, nós vamos agradá-lo. E aí, ele se alegrando, né? Nós vamos ter a força necessária para exaltá-lo, glorificá-lo e levar as pessoas ao conhecimento da salvação, do amor dele, que é o testemunho. Olá, meus amigos! Podcast Bíblico está começando. Você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, seja muito bem-vindo! Mais um dia de estudo da palavra e fica ligadinho até o final, porque aqui no podcast é bênção do início ao fim. Como você bem sabe, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar ainda mais no entendimento, no conhecimento das Escrituras. Falando nelas, né? As Escrituras, já separe a sua Bíblia Sagrada e deixe ela aberta em Hebreus. E hoje vamos estudar o capítulo 9. Está imperdível. Estamos vendo aqui que em tudo Jesus Cristo é superior e neste capítulo não será diferente. São aqui um total de 28 versículos para a gente poder mergulhar neste estudo e o título central para a gente poder ver aqui sobre o que será abordado nesse capítulo. Aqui a Bíblia vai nos dizer: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque ele é perfeito. Esse é o assunto central e é claro que eu não estou sozinha para poder fazer esse estudo. Além de você aí de casa, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando um obreiro que veio lá de Madureira, veio aqui nos prestigiar. Glória a Deus pela sua vida, irmão Gleison, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Júlia. Para mim é uma honra poder estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, e eu tenho a certeza que essa pessoa vai ser impactada pela palavra de Deus. Tenho certeza disso, até porque estamos falando da palavra que é viva, da palavra que é eficaz, que transforma no interior, e as mudanças são perceptíveis no exterior. A palavra vai nos transformando dia após dia, né? De glória em glória a gente vai alcançando a estatura do varão perfeito, a nossa meta, nosso gabarito, né? Quem também está conosco no dia de hoje é o pastor Heleno. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia, por essa grande oportunidade e que sejam abençoados todos que estão participando do programa. Amém, vai ser uma bênção sim. Inclusive, pastor, vou pedir a bênção do Senhor naquela oração inicial, onde nós convidamos o Espírito Santo. Você aí de casa, sempre faça isso antes de ler a Bíblia. Ela é mais do que um livro histórico, com vários ensinamentos interessantes. É um livro vivo e ele quer falar com você. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. Então, vamos convidá-lo. Ele é muito educado, né, pastor Heleno? Com então, certeza. Vamos convidar a presença dele, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, o Senhor tem a liberdade, ó Deus, do início ao fim. Nós precisamos, ó Pai, da direção do Senhor, é infalível. Como está escrito em Hebreus 4:12, a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, e faz a divisão juntas e medulas, o espírito e a alma. Meu Deus, determinamos, ó Pai, essas bênçãos sobre as nossas vidas para louvor e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Muito obrigada, pastor Heleno. E agora nós podemos começar esse estudo. Nós temos muita coisa para falar aqui. Então eu já queria fazer um resuminho, porque desde o versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver
a Bíblia relatando aqui vários detalhes sobre o santuário de Deus, né? Fala ali que ele é dividido entre o lugar santo e o santo dos santos, tem essa divisão. E diz que o sumo sacerdote, né, ele que ia lá oferecer os sacrifícios uma vez ao ano pelos pecados do povo, mas focando primeiro aqui nos detalhes que tem. Eu vou só passar o olho bem rápido para você ver. Por isso que é importante você sempre fazer aquela leitura prévia antes de vir para o podcast. Vai dizer que tinha ali a arca, né, a arca da aliança coberta com ouro, tinha o incenso, o lugar onde o incenso era queimado, tinham também ali, tinha uma bacia de ouro, enfim, do 1 ao 5 vai dizer vários detalhes que havia nesse santuário. Hoje, nós não precisamos mais do lugar físico em si para acessar a presença de Deus, para acessar o lugar santo, o santo dos santos. Esse lugar está disponível. Mas me chamou a atenção esse tanto de detalhes. E a gente vai perceber no Antigo Testamento um relato mais completo sobre esses detalhes. Mas, pastor Heleno, um ponto importante, né? Será que nós estamos cumprindo com cada detalhe e cumprindo a vontade perfeita de Deus? Será que nós somos esse santuário onde a presença de Deus tem prazer em estar? É necessário se esforçar, né? O próprio Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então é necessário nós sermos mansos e humildes, como o próprio mestre nos orienta, porque a gente precisa aprender e para isso precisamos se esforçar. Exatamente, cumprir toda a vontade de Deus. Ele se importa com detalhes. Quando você vai ver como Deus descreve como deveria ser o tabernáculo. E hoje nós temos a ideia de que nós somos esse lugar onde a presença de Deus habita. Então a gente também tem que cumprir com toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Com cada detalhezinho a gente tem que se importar. Né? Do versículo 6 ao versículo 7, vou ler aqui com vocês, vai dizer assim: depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra pela parte de trás, que é o lugar santíssimo. E isso apenas uma vez por ano, que era o dia da expiação. Eu até anotei o nome, né, que os judeus comemoram o dia da expiação, é o Yom Kippur, é assim que chama, Yom Kippur. Mas somente o sumo sacerdote entra pelo lugar santíssimo e uma vez por ano ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Então nós vemos que tinha uma limitação para acessar a presença de Deus. Mas, Gleison, hoje nós temos livre acesso, nós temos total liberdade na presença de Deus. E será que a gente está honrando isso da melhor forma? Será que estamos usufruindo desse acesso da forma como deveríamos usufruir ou tratamos como qualquer coisa? Sendo que é uma grande conquista, a gente até conversava aqui, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, isso é uma obra muito grande, a gente tem que dar valor. É verdade, Júlio. Nós temos que dar grande valor realmente àquilo que Jesus ele fez. Sabemos que o que ele fez não foi qualquer coisa, mas ele veio e pagou um alto preço, né? Em Isaías 53 lá fala também da questão de Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Então Jesus derramou o próprio sangue dele por cada um de nós, né? E também gostaria de deixar em Mateus 27:50 que diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então aqui fala da questão do véu. O véu ele não foi rasgado de baixo para cima, mas sim de alto a baixo. Então hoje nós podemos ir a Deus, nos achegando a Jesus, como? Em oração, você buscando a Deus. Então hoje nós temos esse acesso livre mediante aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Sim, e pastor Helena, infelizmente muitas pessoas estão numa posição de indignidade, se acham indignas de entrar na presença de Deus, mas nós vemos na palavra que por Jesus nós somos filhos e o filho tem total acesso, total liberdade, então não tem por que se sentir indigno, mas entrar na presença do Senhor precisa ser com ousadia e com dignidade. Reverência e respeito, porque a pessoa pode até se achar indigno, né? De estar perto do mestre, o caminho santo, mas
a pessoa ela se arrependendo, a pessoa ela entendendo que através desse sacrifício vivo, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo consumiu através da obediência, sendo obediente até a morte, né? Nós temos esse cuidado de estar levando as pessoas a entender que se arrependendo, ela, mesmo se achando uma pessoa que não mereça, né? Nem nós não fizemos por merecer. Então, quando nós se arrependemos e ouvimos e entendemos que o nosso Deus, ele é absoluto, soberano, e como está escrito lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então a vontade de Deus é que a pessoa não pereça. E aí temos vários exemplos, né? Que pessoas assim, até achavam que ia ser uma coisa assim, Jesus dizendo não para a mulher Cirofenícia, e como fosse uma rebeldia. Ó, se Jesus já falou não, para que ela está insistindo? Sim. Mas a vontade de Deus é que a pessoa se salve. Então ela insistiu não por rebeldia, mas sim para salvar a filha que estava endemoniada. Então o temor, o respeito, porque é algo que é sobrenatural, né? A pessoa no desespero, a pessoa na agonia, ela buscando salvação, e é isso que Deus quer, que a pessoa ela se salve, e esse amor de Deus, né, que combate toda aquela coisa de destruição, sofrimento, e exalta o nome de Deus através da nossa vitória. Sim, Deus tem uma postura, tem um lugar elevado para você, não uma postura de indignidade. De repente é a culpa que está prendendo, é a vergonha de voltar. Mas não entre por esse caminho, nem ouça essas vozes, porque eu fico imaginando assim, a pessoa que está suja. A pessoa, ela chega em casa, ela quer o quê? Tomar um banho. Depois de um dia longo de trabalho, se tá um tempo calor, então, né? Então a pessoa chega em casa, ela quer se limpar, ela quer entrar debaixo do chuveiro, tomar um banho, né? Ou seja, se você está sujo, você corre para aquele que pode te limpar. Quem que vai colocar vergonha, culpa no seu coração, falando, não, você não merece? É o diabo. Ele é que quer te manter longe daquele que pode te limpar e te lavar de todos os pecados. Então, não ouça essa voz. Você pode entrar na presença de Deus com temor, com respeito, não deixe a culpa ou a vergonha travar você. Não, você tem livre acesso. Aí aqui no versículo 9 a gente vai ver, vai dizer assim, isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Então a gente vê a limitação dos rituais antigos, da antiga aliança, como nós já falamos aqui várias vezes. Pastor Heleno, nós vemos que a nova aliança, só ela é capaz de transformar o ser humano. A religião, e infelizmente até os dias de hoje muitas pessoas estão presas na religião, não transforma ninguém. Isso a gente tem visto visivelmente pregando o evangelho, anunciando as boas novas, porque Romanos 1 mesmo, versículo 25, diz que devemos honrar mais a Deus, mas o erro de honrar mais a criatura do que o Criador, o próprio Deus abandona a pessoa a paixões infames, né, vergonhosas, por a pessoa ela não entender que Deus ele está acima de tudo, é para ele. Então, quando a pessoa anda em trevas, a Bíblia revela que a pessoa não sabe nem aonde tropeça. Então, quando nós não temos o centro que é Jesus Cristo, Deus, né, como nosso Salvador, a pessoa ela faz coisas e acha que não vai ter consequência. Mas quando nós temos o temor e enxergamos que Deus, ele tudo vê, tudo sabe, a pessoa anda na palavra dele. A Bíblia diz que não tem outro nome, né? Atos 4:12, não tem outro nome que possa salvar o ser humano, dado aos homens para que eles venham se salvar. Então, quando nós entendemos que Deus, ele é soberano,
ele é poderoso para cuidar de nós, zelarmos pela nossa casa, nós vamos agradá-lo. E aí, ele se alegrando, né? Nós vamos ter a força necessária para exaltá-lo, glorificá-lo e levar as pessoas ao conhecimento da salvação, do amor dele, que é o testemunho. Sim, até o próprio missionário R.R. Soares fala que o evangelho é um voo mais alto, né? A religião, ela vai prender você em rituais, em se eu fizer, então eu vou ter o favor de Deus, mas nós entendemos que servir ao Senhor vai muito além disso. Aliás, servir é um privilégio, mas Deus te chama para ainda mais, Ele te chama para ser filho. Então é algo muito precioso, a gente precisa dar o real valor e entender o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É comparado ao Êxodo, né? O sangue nos umbrais, isso guardava aquela casa de entrar a morte, de entrar a doença. Ou seja, isso guarda também a nossa vida. Então não pode entrar morte, não entra doença, não entra miséria, não entra nada daquilo que não seja a vontade do Senhor. Então entenda o poder do sangue de Jesus. E aqui a gente vai ver do versículo 13 ao 14, não vou entrar muito nesse mérito, mas vai falar sobre a purificação pelo sangue. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas do 15 ao 22, agora a gente vai entrar num outro tema. Vai falar sobre a morte de Cristo e a nova aliança. Vamos ler aqui esse texto, que é muito forte. Vai dizer assim no 15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então a gente vê que foi necessário Jesus morrer em favor da humanidade. Aliás, se entregar, né? Ele não foi tirado a sua vida, ele entregou a sua vida. Então foi necessário. E aí no 14, no 16 e no 17, a gente vê um texto fortíssimo que vai dizer: onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. E aqui nós vamos ver uma parte, né, tão importante, porque nós vamos ver que a aliança, a nova aliança, ela foi sacramentada ali com a entrega de Jesus, com o sangue de Jesus. Senão, não seria validada essa nova aliança, né? Então, nós vemos que essa herança, Gleison, já está em vigor, já está disponível para nós. Então, nós podemos novamente usufruir de todos os direitos disponíveis para nós na Bíblia Sagrada. Mas será que estamos de fato usufruindo isso, vivendo como verdadeiros filhos de Deus? Nós precisamos assumir aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Na verdade, o sacrifício já foi feito. Jesus já veio, já pagou um alto preço, né, por cada um de nós. Então Jesus já levou sobre si as enfermidades dessa pessoa. Jesus já levou o sofrimento dessa pessoa, de toda a humanidade. O que nós precisamos é assumir aquilo que a palavra de Deus fala com o nosso coração, né? E aquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração, você precisa assumir, você precisa tomar posse da cura, do milagre. E também gostaria de deixar 1 Timóteo 2,5, porque diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele é o mediador entre o próprio Deus e os homens. Então, hoje você tem esse acesso livre a Deus. Então, essa aliança, ela já foi feita com cada um de nós, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Nos reconciliarmos com Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele fez isso. Ele veio, pagou um alto preço, né? E ele quer que você venha se reconciliar com Deus. Ele quer que você venha buscar a palavra dele, que você venha buscar a presença dele. Para que, de fato, de verdade, quando partimos dessa terra, nós possamos estar com o nosso Senhor Jesus na glória. Exato, a nova aliança ela veio para poder resolver esses pecados antigos de uma vez por todas, tirar, porque antes o sacrifício
dos animais cobria, o sangue deles cobria. É como se fosse a sujeira embaixo do tapete. Ela continua ali, mas na nova aliança ele é tirado. Então, olha só que precioso. E, pastor Heleno, quando nós falamos que o Novo Testamento, né, a nova aliança, no caso, ela é um testamento e só tem valor por meio da morte. E nós sabemos também que, pela palavra, ela vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, para que nós não precisássemos passar por isso, a separação eterna do Pai, Jesus passou por isso, ele se entregou em nosso lugar e o salário foi pago. Ele se entregou. Então, agora, por meio do sangue, esse testamento tem validade. Então, a nova aliança está disponível. Com certeza, Júlio. É algo formidável, maravilhoso, extraordinário, sobrenatural. Sim. Porque até mesmo o Velho Testamento já nos mostra como a gente desfruta desse grande amor, né? Dessa grande salvação. Jesus precisando morrer por nós, entregando naquela cruz, carregando nossos pecados, o sofrimento. E a gente observa que quando a gente passa a desfrutar desse amor, nós somos inabaláveis. A pessoa aprende a confiar em Deus, ela não vai se abalar de tanta coisa horrível que tem passado por esse mundo, por se multiplicar a violência, a impaciência. E aí, lá em Jeremias 17, a Bíblia nos mostra que maldito é o homem que confia no homem. Então, quando a gente passa a desfrutar desse amor, a gente passa a desfrutar desse benefício na cruz do Calvário, a gente passa a confiar em Deus. Então, a gente não vai parar de falar do amor. Mesmo com tanta maldade, maus exemplos, isso não vai nos afetar. E a gente pode ver outros exemplos de Samuel. Ele cresceu num período que não tinha muitos bons exemplos. Então, Deus, ele não ouvia a voz de Deus, passou a ouvir. Então ele sempre ia lá no quarto de Eli, lá, bater na porta e achando que Eli que estava chamando ele, porque ele não conhecia a voz de Deus. Mesmo assim ele não se corrompeu, mesmo assim ele não deixou de servir a Deus, temer a Deus. Então quando a gente desfruta desse amor, esse sacrifício realizado na cruz do Calvário, nós aprendemos a confiar em Deus, nós somos inabaláveis. Sim. Nada vai nos impedir de falar do amor de Deus, nada vai nos impedir de servir a Deus. Pode passar o que for, né? Nesse mundo a gente vai ter aflições, mas o segredo é ter bom ânimo, porque ele venceu. Se ele venceu, eu posso vencer também? Será que você tem vivido como um herdeiro legítimo de Deus ou como um mendigo espiritual? Aquele que está ali, né, comendo das migalhas da mesa. A gente vê isso no exemplo da mulher cirofenícia, mas agora a mesa está disponível para os judeus e para os gentios, então nós temos acesso. Você pode se sentar à mesa, você pode provar desse banquete, se saciar, se satisfazer na presença de Jesus. Ali tem tudo que nós precisamos. Então viva como um herdeiro legítimo. E lá no versículo 22, aliás, vou ler o 18 e o 22, vai dizer: é por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de sangue de animais, mas agora a gente vai ver o de Cristo. E de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então Jesus tinha que se entregar. Foi necessário. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora a gente vai entrar, para finalizarmos, no último bloco de assuntos, que vai compreender desde o versículo 23 até o 28. Vai falar sobre o sacrifício de Cristo tira os pecados. Não é mais sujeira embaixo do tapete. Agora não há mais pecado. Deus não vai mais se lembrar de nada disso, né? Não vai levar em consideração nenhum dos erros, se a pessoa de fato se arrependeu. Do 23 ao 26, nós vamos ver que um sacrifício foi feito de uma vez por todas, ou seja, está pago, está consumado. Gleison, o sacrifício de Jesus, ele foi único e ele é suficiente. Não há mais nada que precisa ser feito, não há mais nenhum sacrifício de animal que precisa ser feito, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente e essa pessoa precisa realmente entender aquilo que a palavra de Deus fala. Nós precisamos realmente entender aqui, 1 João 1,9, eu deixo um versículo para você que diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo, mas se confessarmos, nós precisamos confessar. Nós precisamos abrir o nosso coração. Então é necessário você abrir o seu coração para Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o véu do templo já foi rasgado. Então hoje nós temos esse acesso livre. Então você pode falar com Deus. Então você pode falar com Jesus. Você pode pedir perdão. E aí o próprio Senhor Jesus, ele vem e você tem acesso, e aí você começa a ter acesso a Deus mediante ao seu perdão. Mediante aquilo que você está falando com Deus, porque nesse momento Jesus começa a perdoar você. Ele começa a te purificar com o sangue dele. Exato, e você passa a ser uma nova criatura, pronta para uma nova vida, viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. E lembrando, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é o combo perfeito para que você viva plenamente aqui nessa terra e, melhor ainda, na eternidade. Só para não ficar por dizer, nós vamos ver que todas essas coisas do Antigo Testamento eram cópias das realidades celestiais. É o que diz o início do 23. E aí, aqui no 27, nós vamos ver. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Então a gente vê aqui que reencarnação não existe. Isso você pode desacreditar. Se alguém disse isso para você, não é verdade. Não é o que a Bíblia Sagrada declara que é verdade. Ou seja, não tem uma segunda chance. O tempo de você se arrepender, de se acertar com Deus, é enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está respirando, enquanto você está vivo. Não creia numa segunda chance no sentido de reencarnação, tá bom? Fique com a palavra de Deus, aquilo que ela está declarando. E diz, né, depois disso, ser julgada por Deus. Então vamos sim prestar contas diante do nosso Pai, do que fizemos, deixamos de fazer, daquilo que foram pecados, foram erros, mas aquilo que não foi arrependido e colocado aos pés de Jesus. Então o tempo de se arrepender é agora. E aí no 28 vai dizer, assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Jesus vai voltar? Sim, ele está vivo. Eu já vi pessoas falando assim, mas como é que Jesus vai voltar se ele morreu? Ele não foi morto? Primeiro, não foi morto, ele se entregou, ele entregou a sua vida. E ao terceiro dia, assim como ele disse que seria, ele foi ressuscitado, ele está vivo. Ele foi levado aos céus e um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que têm compromisso com ele, para buscar aqueles que creem e foram batizados em nome dele. Então a gente vê, depois ele aparecerá, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que estão esperando por ele. Será que nós estamos vivendo com grande expectativa na volta do Senhor? Bom, que o seu coração esteja pronto, preparado, porque ele vai buscar aqueles que têm compromisso, tá bom? E agora a gente vai encerrar este programa com um comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Hebreus capítulo 9, ele vai nos dizer assim: a antiga aliança possuía leis, ritos e cerimônias e um tabernáculo terrestre. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, após oferecer sacrifício por si mesmo, ele adentrava o santuário, ou Santo dos Santos, com o sangue pela expiação dos pecados do povo. No entanto, tais sacrifícios não podiam justificar plenamente o ofertante ou o sacerdote, visto que os pecados eram cobertos, mas não removidos. Em comparação, o Senhor Jesus, o mediador da nova aliança, veio a este mundo mediante um tabernáculo, o seu corpo, como nosso sumo sacerdote eterno. Ele fez o supremo sacrifício, entregando-se na cruz, não com sangue animal, mas com seu próprio sangue uma vez por todas. Em outras palavras, a morte no Calvário teve o efeito espiritual de nos salvar completamente do pecado, porque foi oferecida como sacrifício perfeito e definitivo no santuário celeste, diante do Senhor Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Heleno. Muito obrigada pela sua participação, tudo que o senhor acrescentou aqui no podcast bíblico de hoje. E para quem quiser encontrar o Senhor, ouvir uma de suas pregações, que eu sei que são uma bênção, passa para a gente o endereço aonde essa pessoa pode te encontrar e os horários também, fica à vontade. Eu agradeço, Júlia, pela oportunidade. E eu ministro a bênção na IIGD São Geraldo, na Estrada do Pedregoso, número 5, Campo Grande, Rio de Janeiro. Vai ser uma honra ministrar a bênção de Deus sobre toda a família. Amém. Obrigada, pastor Heleno.
E Gleison, irmão nosso aqui, glória a Deus por isso. O senhor está ali ao lado do pastor Michael, na IGD Madureira, nossa sede estadual aqui do Rio de Janeiro. Passa pra gente o endereço e também os cultos deste domingo, por favor. Para mim também foi uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Deixo aqui o endereço da minha igreja, a Praça Armando Cruz 120, Shopping Tem Tudo de Madureira. Domingo nós temos o horário do culto, horário das 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e 6 horas da tarde. Perfeito! Você está mais que convidado, está convocado para estar presente e ser abençoado, receber a palavra da fé que vai edificar a sua vida espiritual. Você não pode ficar de fora dessa bênção, tá bom? E para você que acompanha o podcast bíblico, já dá uma leitura no capítulo 10 de Hebreus e amanhã você volta para mais estudo da palavra, que tem sido uma bênção para todos nós. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!